textos da Bíblia. Vamos ficar de pé. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu vou pedir que alguém leia para mim. Vamos ficar de pé. Não sei se você não puder ficar em pé, tudo bem. Está cansado, alguma coisa. Depois Efésios 4:14 e Hebreus 5:12. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Quem pode ler em voz bem alta? Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Efésios 4:14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pelas artimanhas de homens, pelas astúcias com quem induzem ao erro. E Hebreus capítulo 5, versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, continua conosco, fala aos nossos corações, como o Senhor já tem falado através dos louvores, exorta, nos consola, ó Deus, nos anima. Se tem alguém a caminho, traga, Senhor, e que tudo seja feito conforme a Tua vontade, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. No final desta reunião, eu quero mais uma vez, em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, porque é misericórdia de Deus, que a gente conhece a nossa estrutura, eu quero trazer de novo algumas palavras, não eu, mas proféticas. Inclusive, eu quero depois chamar algumas famílias. Quer me entregar aqui, irmão? Pode ir. No problem. Sem problemas. Algumas famílias que eu vou chamar aqui na frente. Eu estou antecipando agora, para que depois essas pessoas não fiquem preocupadas diante da mensagem, não é? Pessoas e famílias, mas ela vai ser franqueada. Outras pessoas estão abertas a vir, diante daquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Mas existem pessoas aqui que Deus quer fazer milagres. Deus quer operar de uma maneira muito especial. Irmãos, fracos na fé. Eu faço uma pergunta, não é para você me responder, para você pensar. Será que existe fracos na fé na igreja? Será que entre nós tem pessoas que são fracas, que ainda são meninos, que não crescem? Será que existe isso dentro da igreja do Senhor? Diante desse texto de Paulo, quando ele fala que ele queria trabalhar de uma maneira com aquelas pessoas ali na cidade de Corinto, mas ele tem que usar leite, porque se ele usar de uma maneira mais forte, aquelas pessoas não resistem. Então tem que falar não no sentido espiritual da coisa. São aquelas pessoas que daqui a pouco eu vou descrever, que é o crente cristal. Você fala com ele muito duro, ele se quebra, chora e vai embora e diz que o pastor foi duro com ele, ou que o irmão falou indireta para ele. Efésios 4:12, Paulo ali, 14, perdão, Efésios 4:14, Paulo fala de pessoas que são agitadas pelo um lado e pelo outro. No seminário, esses dias foi semana passada, essa semana agora, né? Quinta-feira, eu estava falando sobre escatologia, fiz lá um plano histórico sobre a história porque eu, como professor de história, você tem que trabalhar a área da história. E aí eu entrei nos famosos Illuminatis, que todo mundo está dando crédito para esse pessoal aí, além da conta. E aí eu percebi que ali, entre os alunos ali, tinham pessoas que eram fãs da questão dos Illuminatis. Tem muita coisa do Illuminatis que faz sentido, mas se eu for dar crédito a tudo que aqueles caras falam, então eles são oniscientes, eles sabem o que vai acontecer, e o diabo não sabe o futuro, né?
diabo subentende, ele não sabe nada do futuro. Então, às vezes, há pessoas que escuta daqui, escuta de cá, escuta de lá, é levado por uma coisa. Agora, para Deus falar com você, você tem que botar a mão na orelha e ficar fazendo assim. E não, agora você tem que fazer assim. Não, agora você tem que pular. Aí as pessoas ficam sempre em novidade. Eu mesmo, né, nada contra, tendo algumas reservas. Quando chegou o tal do G12, todo mundo falou, e vai revolucionar o Brasil, vai mudar aquela coisa toda. Eu pergunto, mudou? Né? Fez alguma coisa? Aquilo é um modelo de discipulado, é um modelo que César Castelhano usou lá na Colômbia, semelhante ao que o David Ong-Chu tem usado na Coreia. É um modelo que está na Bíblia, não é a pólvora. Agora nós vamos, simplesmente, aquela igreja na Colômbia, ela fez de uma maneira mais sistemática, que qualquer igreja, se colocar dessa maneira, é crescimento. Mas todo mundo dizendo que agora você é da visão, você não é da visão, e você é da visão, e ficou essa coisa assim terrível, né? Levado para aqui, levado para cá, levado para aquilo outro. E por último, Paulo está dizendo, Paulo não, alguns acham que é Paulo, pode ser ele, a carta aos Hebreus está dizendo ali que ele queria, no caso o escritor, falar como mestre, trazer coisas profundas. Eu às vezes me vejo assim em alguns lugares, irmãos. Eu quero trazer, vamos dizer, feijoada da boa, mas o pessoal ainda está no leitinho. Que isso, pastor? Nunca ouvi falar nisso. E que isso? Se aqueles que ainda questionam pela falta de conhecimento, né? E aí a gente tem que se manter muito na ética para falar assim, não vai ler pelo menos, porque acho que nem isso você está fazendo. Então está argumentando uma coisa que não tem nem sequer conhecimento. Ouviu falar. Então, os fracos na fé são pessoas que aqui nesses três textos, eu poderia trabalhar esses textos até nesse aspecto, mas não vou trabalhar na situação de menino, porque eu quero trazer com vocês aqui uma retrospectiva. O que é novo nascimento? Como ele acontece? Não responda para mim. Será que todos nós que estamos aqui nascemos de novo? Somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus? Você é uma nova criatura? Porque lá em João 1, 12 capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, mas todos quanto receberam, deu-lhes poder a saber os que creem no seu nome. Filhos de quem? De Deus. Então eu aceito a Jesus Cristo quando creio nele, conforme está em Romanos 10, todo aquele que confessar o nome de Jesus Cristo. E João capítulo 3, versos 3 e 5, Jesus conversa com Nicodemos e diz que é necessário nascer para que eu entenda e para que eu entre, né, no reino de Deus, para que eu entenda o reino de Deus, para que eu compreenda o que é o reino de Deus. E aí, duas coisas são importantes. Quem é que trabalha no novo nascimento? Quem é que leva esse novo nascimento? Evangelho de João, capítulo 16, do verso 6 ao verso 11, fala ali que o Espírito Santo, Jesus está dizendo sobre o Espírito Santo, que ele viria e nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o Espírito Santo vai mostrar que você é um pecador. Da justiça, porque o Espírito Santo vai mostrar que há jeito para você se salvar, não importa quem você foi. Se você roubou, matou, não importa se você foi uma prostituta, se você foi um ladrão, se você está no mensalão, não importa. Mas se você se arrependeu e você quer uma mudança, você aceitou Jesus Cristo, existe um meio de justificar. A palavra justificar ali é declarar justo. Oh Deus! Entendeu? E por último, lá Jesus disse do juízo. Porque, queridos, eu não vou aqui enganar vocês, porque a Bíblia é a verdade. Amém. É ou não é? Amém. O que Jesus falou é a verdade. Amém. É ou não é? Jesus falou do céu, mas Jesus também falou do inferno. O inferno é tão real como nós estamos nos vendo aqui um no outro. É real, é verdadeiro. Foi criado para o diabo e seus anjos, mas aqueles que não querem nada com ele, com Deus, infelizmente, esse é um caminho.
Aí, por isso que ele fala do juízo. Haverá um juízo sobre a vida das pessoas. Não tem meio termo. Ou você está de frente para Deus e de costa para o diabo, ou o contrário. Não tem meio termo. Ou você está dentro, ou você está fora. Não importa essa situação. E aí, o Espírito Santo faz essa ação do novo nascimento. Aí em Romanos 12, verso 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você diz para mim que você nasceu de novo, a sua maneira de pensar tem que ter sofrido uma metanoia, metamorfose. Houve uma mudança na maneira de você pensar. Você não pensa mais como o mundo pensa, você não vê mais como o mundo vê, você não ouve mais como o mundo ouve, você não fala mais como o mundo fala, você não anda mais como o mundo anda, porque houve uma mudança. Quer dizer que você se tornou um extraterrestre, um Frankenstein, não é isso? Mas você agora é luz, você agora é sal. Então mudou. Você está no mundo, você está envolvido nas coisas do mundo, e houve uma mudança. Esses dias agora no programa do Eu Não Vi, uma pessoa estava conversando comigo sobre isso, e eu estou até procurando o programa, do programa do Luciano Huck, e peço o pessoal diante do trono teve lá, e aí na conversa lá com a Ana Paula, etc., aí o Luciano disse que a sogra dele, a mãe da Angélica, agora é evangélica. E depois eu fui procurar saber, e ela realmente teve um encontro com Jesus, e está assim, radiante, aquela coisa toda, e está assim, impressionada com as coisas. Como a gente encontra Jesus Cristo? Como eu já preguei aqui, quando a gente encontra com Cristo, a gente quer mudar tudo. Aí a pessoa acha logo que o cara é fanático. Mas como é que pode isso? Você agora, porque quando Jesus entra, irmãos, entra e muda mesmo. Mexe com a estrutura, é isso que ele faz mesmo, mexe com tudo. Porque houve salvação. Houve salvação. Aí eu vou para Mateus, capítulo 13, não vamos ler, do verso 16 ao verso 23, que Jesus está explicando a parábola do semeador. E ali, o solo é comparado ao coração. E Jesus está falando sobre 4 tipos de coração ou solos, né? Que acontece na vida de uma pessoa. Não sei aonde você caiu, hein? Nesse solo aí. Como é que você está dentro desse solo aí? Mas o primeiro, diz Jesus aí em Mateus 13, do 16 a 23, que uma semente caiu aonde? A primeira caiu aonde? No caminho. Era para saber de cor, o pessoal ficou pensando aí. Caminho. Vieram as aves e fizeram o que, irmãos? Levaram, comeram. E Jesus disse que, ele fazendo uma comparação, quem é essa ave? Satanás. São aquelas pessoas que você fala do amor de Deus, você fala do Evangelho, e o cara, não é nada esse negócio de crente não, e sai fora. O diabo está lutando para que essa semente não germine. É isso que Jesus está dizendo. Aquela pessoa que sai fora, não quer saber de nada, e até é grosseiro com você. Tem uma segunda, que caiu aonde? Na pedra, na rocha. Mas o que ela não tinha? Ela não tinha o quê? Raiz. O que é raiz? Não tinha fundamento, não tinha estrutura. São aquelas pessoas que estão dentro da igreja. Jesus fez uma comparação de 2 casas, uma construída na rocha e a outra construída na areia. Veio a tempestade era igual para as duas? Sim, a tempestade era igual para as duas, mas uma resistiu, a outra caiu. A luta foi a mesma, a tempestade foi na mesma intensidade, mas quem tinha alicerce aguentou, quem não tinha alicerce. Então, isso são as adversidades que Jesus está dizendo aí. Quando começa a vir as lutas, as dificuldades, ai meu Deus, o Senhor me abandonou. Aí aparece alguém doente, ai meu Deus, o Senhor não cura. Perdeu o emprego, ai meu Deus, o Senhor não abre a porta. E aí as pessoas começam a colocar uma
sério, que daqui a pouco eu vou dizer características deles. Desculpas, a semente não teve fundamento. Não teve fundamento. Eu falava, e os irmãos sabem disso, que eu compartilhei com os irmãos aqui, esse ano foi um ano muito complicado na minha família, meu sogro com câncer, meu irmão com diabetes, urinando sangue, minha mãe com problema de diabetes, coração cresceu, meu pai com mal de Parkinson, minha esposa teve que fazer uma operação de mioma terrível, e um problema atrás do outro. Meu filho com problema agora de ir para a escola com síndrome do pânico, porque foi assaltado 2 vezes em escola, que ele saiu da escola particular para a escola pública, e fora as outras lutas aí, irmãos, de irmãos decepcionando aí, né, um atrás do outro, que você para assim e fala, Jesus, misericórdia, mas o Senhor me disse que o diabo viria com fúria. Não é? O Senhor alertou, Deus não fará coisa alguma sem revelar seus segredos aos seus servos e aos profetas. Mas eu creio no escape de Deus, eu creio na resposta de Deus, e mesmo que se Deus não curar, eu continuo crendo nele assim mesmo, porque eu, em nome de Jesus, creio que tem um fundamento. Eu não estou fundado num Deus que só cura milagres, que Deus que só faz milagres. Eu creio em Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa, porque a coisa principal que Ele fez por mim foi morrer na cruz. A salvação é a maior dádiva que eu e você temos que agradecer a Deus. Não é para Deus dar o melhor carro, não é para Deus dar o melhor emprego, não é para Deus curar. Ele faz isso, mas a maior dádiva foi a salvação na cruz do Calvário. Isso que eu e você temos que entender. Aí a terceira caiu no espinho. Aí o texto fala que aconteceu? Sufocou. Aí Jesus explica qual é esse sufoco. Ele diz: os cuidados do mundo. Deixa eu fazer uma ressalva antes de eu falar isso. Eu acredito que você tem que fazer faculdade, que você tem que estudar, que eu incentivo isso, né? Esses dias uns pastores estavam falando comigo. Eu fiquei assim, pela misericórdia, agradeci a Deus por isso. Pastor, o Senhor me inspirou a estudar, o Senhor me inspirou a fazer um seminário, o Senhor me inspirou a fazer uma faculdade, o Senhor me inspirou, e isso para nós é gratificante, porque a gente está vendo que Deus está nos usando. Então, eu faço a ressalva. Mas tem aquelas pessoas que às vezes, não, mas eu tenho que terminar a faculdade, não, eu tenho que fazer isso, eu não sei o que lá. Aí os cuidados do mundo impedem de fazer as coisas na casa de Deus. Está preocupado demais com as coisas do mundo. Eu não vou fazer isso por causa daquilo, não vou fazer aquilo outro. E Jesus continua. E a fascinação das riquezas. Meu Deus, a Xuxa é tão cheia do dinheiro. O Silvio Santos joga aquele aviãozinho, queria estar lá naquele auditório. E não sei o que, não sei o que lá. E a pessoa fica olhando demais para o dinheiro, demais para essas coisas aí. Esses dias, aquele programa Na Imoral, que acabou esses dias, Na Imoral. Para mim é imoral. Eu falo moral, mas não é imoral. Aí um dia eu só peguei a parte final, porque eu queria assistir o jornal e tal. E aí estava o finalzinho dele. E aí ele fez uma frase que o cara cita a Bíblia, mas é errado. E ele disse que aqui, ele citou errado, né, o texto da Bíblia e corrigindo a Bíblia. Ele diz que tem um ditado que fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Está certo isso? Não. O amor ao dinheiro. Ele não botou essa ressalva ali, nem vi isso. Né? Então, o amor ao dinheiro. A pessoa, eu tenho que ter tanto. Começa a cena terrível que a gente viu, todo mundo glorificando aí aqueles PMs e tal. Daqui a pouco sai lá o cara levando a mochilinha cheia da grana. Eu tenho alunos lá no seminário que são PMs, e falam, pastor, aquilo foi terrível, porque tem gente honesta, você tem gente séria lá dentro, tem pastores, tem pessoas sérias na PM, como em todas as instituições. Aí, isso é falta de caráter, isso é de berço. Quem de vocês aqui já Esaú não ofereceu que você não trocou, né, a bênção para um prato de lentilha? Existe a tentação, o diabo coloca as coisas. Opa, estou fora, não vou entrar nesse esquema, porque você tem caráter. Sabe uma coisa minha de caráter? Você deve devolver um troco que nem é seu para o motorista do trocador, para a caixa do mercado. Você olhou assim, caramba, veio a mais.
Mateus fala, graças a Deus, olha a bênção, ele vai embora. Mas a caixa vai pagar. Entendeu? Pensa que Deus não está vendo isso? Então, quando você tem essa percepção que você está vendo uma coisa que não é sua, e você vai e devolve, isso é caráter. O seu pai e sua mãe te ensinou. É isso que a gente tem que entender, não é? Então, e a boa terra frutificou. Frutificou. Aí agora vamos para a terceira parte. Essa eu vou pedir que alguém leia. Gálatas 5, 22 e 23. Que fala do fruto do Espírito. Quem pode ler rapidamente? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ó Deus. Paulo está falando de uma coisa que tem que vir em nós. Aí eu vou completar com João 15, de 1 a 7, que Jesus diz assim no Evangelho de João 15, de 1 a 7, que ele, que meu Pai é o E Jesus disse que nós somos a vara. Se nós estamos enxertados nele, que é Cristo, se estamos ligados em Cristo, a gente produz fruto. Se você está enxertado, está ligado com Cristo, você tem que produzir fruto. Se não está produzindo fruto, desculpe, você está enxertado em outro lugar, está ligado em outro lugar. Porque isso é sine qua non, isso é evidência de que você é uma nova criatura. Não é dons é importante, claro, curar, falar em línguas, outras coisas, louvado seja Deus, mas o que diz que você mudou é fruto, porque fruto trabalha caráter, e não carisma, que é dons. Caráter, crasso, marca, algo que mudou a sua mente. Aí eu vou discorrer esses dons, trazendo rápidas aplicações que Paulo está dizendo ali sobre fruto, para depois a gente entrar nos pratos, mesmo a gente entender o contexto forte. Primeiro, ele fala do amor, é a morte do egoísmo. Esse amor que Paulo fala aqui é o mesmo amor que está lá em 1 Coríntios também, 13, o amor sobrenatural, o amor ágape, é aquele amor de sacrifício, é aquele amor que tudo crê, tudo suporta, é esse que é o amor que, se eu estou enxertado, se eu estou ligado em Cristo, eu tenho esse amor. Segundo, alegria. Em tudo dai graça, não é por tudo dai graça, são situações que você se envolve, que você não espera, e você glorifica a Deus assim. Perdeu o emprego, louvado seja Deus, tem uma coisa melhor. Está numa situação complicada, o Senhor está me provando, deixe-me aqui, faz a tua obra. Você sempre vai agradecer a Deus, não é pelo pneu furado careca, então você glorifica a Deus, não, que Ele vai trazer um juízo. Você podia ter trocado, não trocou. Aí é uma situação que você tinha esperado, então não glorifica a Deus aí, não, por favor, não é? Glorifica a Deus por aquilo que você não espera, e aí acontece. Segundo, paz, descanso de Deus. Paz aqui é no interior, é o descanso de Deus. Eu já dei esse exemplo aqui, vou repetir. Quem aqui, sabendo que vai morrer no outro dia, dorme aos roncos, dormindo. A Bíblia conta lá em Atos capítulo 12, se não me engano, que o apóstolo Pedro foi preso por Herodes, e ele seria morto no outro dia, mas a igreja estava em oração. E Pedro, quando o anjo chegou na prisão, Pedro estava dormindo, acorrentado entre dois soldados, também dormindo. Quem vai dormir sabendo que no outro dia vai morrer? Pedro não entendia o contexto, mas ele confiava.